Oi, gente querida, tudo bom com vocês? Espero que estejam todos bem, que estejam se cuidando, buscando aí uma alimentação saudável, bebendo bastante líquido, higienizando a mão e ficando em casa. Esse período é muito importante que a gente faça esse sacrifício, mas que aproveite também para passar um tempo em família, para ler um bom livro, para estudar um pouco e buscar outras perspectivas da realidade para a gente poder ter novas experiências também com as pessoas que a gente vive, não é verdade? Mas vamos lá que o tempo não para e a gente precisa continuar nossos estudos e nossa compreensão. Nas últimas aulas, nós vínhamos discutindo e conversando bastante sobre textos sagrados e como eles foram importantes e ainda são importantes para as religiões de diversas épocas, uma vez que estes textos buscam representar e orientar seus seguidores a compreender e revelar essa relação com o divino e dar alguns ensinamentos específicos para a vida daqueles que seguem determinada religião. Depois nós discutimos um pouco sobre o modo de conhecimento da verdade e vimos que temos várias linguagens para tentar explicar a realidade. A linguagem científica, a linguagem filosófica e a linguagem religiosa. Discutimos mais especificamente, dando um pouco mais de atenção, a linguagem científica e a linguagem religiosa. E vimos que, embora partam de línguas diferentes, de modos diferentes de buscar a verdade, tanto a religião como a ciência buscam responder às questões mais importantes e fundamentais do ser humano, buscando um conhecimento mais aprofundado da verdade. E vimos também que não necessariamente ciência e religião precisam estar num confronto, mas que cada uma pode apresentar explicações. E que a verdade científica, por mais que se expanda, não vai conseguir responder a totalidade de questões. Que enquanto a linguagem científica se preocupa em buscar as coisas por como elas acontecem, a linguagem religiosa vai na busca pelo sentido do porquê. Então, ciência e religião não necessariamente precisam ser inimigas, mas podem caminhar juntas, compreendendo que são linguagens diferentes da busca da mesma verdade. Já hoje, vamos discutir um ponto bastante interessante para compreender o sentido de fontes literárias, mais especificamente os evangelhos a partir da Bíblia. E para isso, nosso conteúdo nos convida a pensar que Cristo não é uma invenção da igreja. E para compreender isso, antes de tudo precisamos entender de onde vem a informação que temos sobre a existência de Cristo e como foi a sua vida na Terra. Vocês já ouviram falar de fontes literárias? Com certeza vocês já estudaram lá nas aulas de História o que são fontes históricas, não é verdade? E vimos que essas fontes podem ser documentos, podem ser textos, imagens, fósseis e outros elementos que nos ajudem a compreender outros tempos. Entre as diversas fontes que existem as fontes literárias, que são textos escritos que buscam nos contar uma história sobre como eram as coisas naquele tempo. O mais conhecido deles, deixa eu pegar aqui para vocês, são os textos homéricos, os poemas homéricos. Não sei se vocês conhecem, mas já devem ter visto isso em história, que os povos gregos eles contavam suas histórias através destes poemas mitológicos. Os mais conhecidos são os textos de Homero, como a Odisseia, que é esse aqui que eu estou segurando, e a Ilíada, além de vários outros que buscavam contar. Povos diferentes da história apresentaram textos diferentes, e entre os textos que nós temos também a Bíblia, e mais especificamente os textos dos evangelhos, escritos por João, Mateus, Marcos e Lucas. Os evangelhos em específico contam pra gente o momento histórico em que Cristo viveu na Terra e sua vida terrena, seus gestos e como ele procedeu aqui. Antes de seguir adiante, é preciso que a gente compreenda a composição. Como é que são formados e o que constituem fontes literárias? Primeiro de tudo, precisamos entender que elas têm uma estrutura interna. O que é essa estrutura interna? É aquilo que compõe o texto, que compõe essa fonte. Suas rimas, palavras, recursos literários que vão construir a história concreta, o texto que nós estamos lendo.
O segundo elemento que compõe uma fonte literária é a estrutura externa, que não está ali escrita no texto, mas que é de muito importante para compreender. A estrutura externa é composta por informações históricas, culturais e sociais que participaram daquele momento em que o texto foi escrito. Qualquer trabalho e estudo que envolva fontes literárias precisa considerar, antes de tudo, todos esses contextos, tanto a escrita e a estrutura interna, quanto a estrutura externa. Por isso, qualquer estudo que envolva fontes literárias precisa lançar mão de senso crítico e de um bom conhecimento sobre o conteúdo histórico-social daquela época. Além disso, é importante destacar que as fontes literárias, em geral, trazem uma linguagem mais metafórica e simbólica. Lembra que nós falamos isso sobre os textos sagrados. A linguagem metafórica ou simbólica, ela representa momentos não literais, não que aquele fato aconteceu exatamente daquele jeito, mas que o modo como foi narrado apresenta um significado, um sentido para aquele povo naquele contexto em que foi escrito. Por isso que a leitura dessas fontes é de imensa importância para que a gente possa compreender o contexto histórico e aquilo que o grupo que construiu aquela fonte literária queria passar através dela. E é aí que a gente chega nesse ponto retomando a pergunta: Cristo é uma invenção da igreja? E aí a resposta vem do mesmo livro que fala sobre ele, que é a Bíblia, mais especificamente os 4 evangelhos. A Bíblia é então este livro histórico, essa fonte literária que nos apresenta os fortes indícios da existência de Jesus e daquilo que ele viveu narrado pelos evangelistas, João, Mateus, Marcos e Lucas. Esses evangelhos, embora cada um tenha sido escrito por uma pessoa em um contexto, todos eles buscaram e foram bastante concisos em fontes históricas. Os fatos narrados ali nos textos do Evangelho possuem seus reflexos na história geral da humanidade. Não são fatos isolados, marcados apenas na Bíblia, mas eles correspondem a outros períodos históricos, como por exemplo o período de Império Romano e todas as relações que se estabeleceram ali naquele período. E estes textos se relacionam diretamente com esses fatos históricos, havendo evidências dos cenários de crucificação, de revoltas entre os povos judeus e os povos ali daquela região do Oriente Médio, e por fim, as narrativas de perseguição às comunidades de seguidores deste homem chamado Jesus Cristo, que havia sido crucificado pelo Império Romano. Outro grande fator que comprova um pouco a veracidade desses textos são chamados evangelhos sinóticos. O que são evangelhos sinóticos? São evangelhos que contam e que têm uma boa parte deles em comunhão, ou seja, as narrativas encontradas nestes evangelhos aparecem também em outros. São os evangelhos segundo Mateus, Marcos e Lucas, onde nós encontramos uma profunda comunhão de fatos e narrativas muito semelhantes que mostram um pouco essa relação que acaba sendo comprovada entre os textos. E sem contar que nós encontramos em outros relatos históricos, em outras fontes, as mesmas instruções e discussões que nos apresentam como prova de que a experiência e a vida de Jesus não foi algo que aconteceu e que foi presenciado somente por um grupo restrito de pessoas, mas que foi registrado e relatado em outras fontes históricas também. Mas é sempre importante destacar que a Bíblia, por ser uma fonte literária, exige um certo conhecimento sobre o período em que foi escrita e o contexto sociocultural, para que a gente possa entender um pouco a linguagem e que sentido tinham as metáforas adotadas no texto, que nos ajudam a compreender a mensagem que o evangelista, que é aquele que registrou, queria passar. Compreendido, galera? Era isso que eu tinha para vocês hoje. Vamos continuar dialogando aqui no chat do Google Classroom, que vai ser o nosso meio de comunicação principal durante esse período, e eu deixarei para vocês uma atividadezinha lá no nosso portal EDB. Recomendo que façam a leitura da nossa unidade 1, capítulo 3, ou seja, capítulo 3 da unidade 1 do nosso livro didático,
que vai oferecer pistas e instrumentos para a gente aprofundar nossos estudos. Se tiverem dúvidas, mande mensagem que eu estou disposto a responder lá pelo Google Classroom ou pelo portal EDB. No mais, façam essa atividadezinha, vai ser algo bem bacana, bem tranquilo, e a gente se encontra semana que vem para dar continuidade aos nossos estudos. Gente, um grande abraço, se cuidem, hein?